Depois que eu vi essa matéria aqui num site na internet, eu fiquei assustado. Ó. O Brasil tem 9,2% das mortes por Covid-19 no mundo em 24 horas, diz a OMS. Veja que depois do texto aqui, eles colocam a foto de um cemitério, né, com várias covas, né, inclusive informando que isso aqui é em Manaus. Tá? Ou seja, parece que o objetivo é chocar a opinião pública mesmo, né? Não tem outra. E o que está por trás disso aí, eu não sei. Mas que de fato há uma intenção aqui de chocar a opinião pública, não há a menor dúvida. Bom, a partir disso aqui, então, eu fui pesquisar um pouco mais sobre. Até então não tinha essa preocupação, mas eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil, tá? Bom, o que me levou a esse site aqui, o covid.saude.gov.br. E o que acabei descobrindo aqui é muito interessante o que eu vou falar para vocês aqui agora, e principalmente no final, que vem uma ponderação muito apropriada para a questão aqui. Vejam só, esse gráfico aqui do Ministério da Saúde, temos aqui óbitos de Covid-19 por dados de notificação. Então temos aqui um gráfico diário, né, e que apresenta realmente uma curva acentuada. Ou seja, até 9 de maio aqui, né, vocês podem ver, no dia 9 de maio, por exemplo, tivemos 730 óbitos. Esses dados são registrados por notificação, e essas notificações são encaminhadas das secretarias de saúde do Estado para o órgão central, para Brasília, para o Ministério da Saúde. Né? Elas chegam com uma semana de atraso. Vou mostrar para vocês aqui, eu peguei essa tela aqui de uma apresentação técnica, aqui, ó, coletiva técnica do Ministério da Saúde de 8 de maio de 2020, agora recente. Então, como funciona? O Ministério da Saúde solicita as DOs, né, a DO, a Declaração de Óbito, solicita que ela seja digitada no Sistema de Informação de Mortalidade em até 48 horas após a data da ocorrência do óbito e que o envio dos lotes ocorra semanalmente, ou seja, essas informações devem ser encaminhadas semanalmente. Mas o que aconteceu recentemente, e talvez isso continue acontecendo, não sei qual a razão, vejam nessa tela aqui da mesma coletiva do Ministério da Saúde. Isso aqui, essa coletiva foi do dia 8, os dados estão atualizados até o dia 7 de maio. Vejam aqui, ó, temos aqui, nessa parte preta dos traços aqui, do gráfico aqui, são de notificados nas últimas 24 horas. E essa parte clara dessas setas aqui, dessas linhas, são notificados até 7 de maio. Ou seja, essas pessoas já estavam no gráfico. Posteriormente chegou aqui 653 pessoas, registros novos de óbitos, perdão, foram atualizados nas últimas 24 horas. E esses 653 registros de óbito foram diluídos por todo o gráfico. Vejo que até no dia 31 de março de 2020, ó, houve acréscimo de registro de óbito. Né? Aqui, ó, também em 4 de abril teve também acréscimo de registro. Isso foi feito em 8 de maio de 2020. Tá? Pois bem, vamos continuar a nossa análise aqui. Temos esse gráfico também muito interessante. Tá? Óbitos de Covid-19 por semana, né, epidemiológica de notificação, também mostra um crescimento, né, bem acentuado, por sinal, né, das mortes por Covid. E aqui, essa última barra aqui, ela está pequena porque aqui é domingo ainda, é início da semana. Então, a gente vai ter que esperar saber o que vai acontecer no final da semana. Né? Vamos à frente, vamos seguir adiante aqui. Óbitos acumulados de Covid por notificação, uma modificação no gráfico, uma forma de representação diferente. Isso aqui é interessante. Ó. Óbitos acumulados pelo Covid-19 por dados de notificação, mas por região. Nesse gráfico aqui, por exemplo, eles juntaram a região sudeste, eu estava verificando aqui, e a região sul. Ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Vejam vocês, pessoal, que nesse gráfico que mostra um crescimento bem acentuado das mortes por Covid, mostra claramente que o gráfico que realmente aumentou foi em São Paulo. Está vendo a cor rosa aqui, esse gráfico, essa linha? E depois Rio de Janeiro, ó, essa linha lilás. Olha a diferença. Olha a discrepância em relação às outras linhas dos demais estados.
praticamente não teve alteração. Percebe-se que há um acréscimo aqui nessa linha, mas de uma forma bem tímida, quase que imperceptível, sendo que em São Paulo e Rio de Janeiro houve uma mudança radical, né? Vamos ver a região aqui do norte. Norte, olha a situação. Eles erraram aqui na grafia aqui. Aqui é Amazonas, a M aqui, botaram Sul. O Amazonas aqui, pintado de abóbora, essa linha representa o estado do Amazonas, tem também uma curva muito acentuada. O Pará também, os demais estados de uma forma mais tímida, mais discreta, né? Vamos analisar um pouquinho mais. Pronto. Depois desses gráficos que eu achei no site do Ministério da Saúde, eu fui fazer uma pesquisa também, uma verificação no site do Portal da Transparência. E eu achei informações bem interessantes, pessoal. O Portal da Transparência, ele trabalha com os registros de cartório civil. O que eles colocam aqui? Ó, eles criaram aqui uma nova tela aqui, né, de pesquisa que eles botaram. Em meio à pandemia do Covid-19, os cartórios de registro civil do Brasil reforçam o compromisso de transparência com a sociedade e passam a disponibilizar informações vitais sobre as causas de mortes constantes nos registros de óbitos lavrados pelos cartórios de todo o Brasil, todo o país. E eles incluíram aqui nessa pesquisa também resultados de pneumonia e insuficiência respiratória. Interessante que logo aqui nos primeiros gráficos aqui, ó, eles fazem uma comparação, melhor, eles incluem resultado de pesquisa de insuficiência respiratória e de pneumonia. E fazem uma comparação com os anos de 2019 e 2020. Por exemplo, aqui em 2019, 46.671 pessoas morreram de insuficiência respiratória. Isso no período de janeiro de 2020, pessoal, aqui, ó, até a data de hoje, 11 de maio de 2020. E em 2020, 55 mil. Então, em 2019, nesse mesmo período, 49.670 morreram de pneumonia, de insuficiência respiratória. E em 2020, 55 mil, nesse período, de pneumonia. Temos aqui 65 mil casos, mortes aqui durante o ano, durante 2019. E 2020, 69 mil casos. É exatamente essa informação aqui, tá vendo? Agora, o que eu achei interessante também aqui nessa pesquisa foi o seguinte: eles colocaram aqui, ó, óbitos com suspeita ou confirmação de Covid-19 por sexo e faixa etária. Primeiro, eles estão incluindo nessa pesquisa, pessoal, tanto a suspeita do Covid quanto a confirmação do Covid. Viu? Mais tarde, mais para baixo aqui, a gente vai analisar essa questão aqui. Veja nesse gráfico, pessoal, que a linha vinho aqui, cor de vinho, representa as mulheres, os óbitos femininos. E a azul aqui representa os óbitos masculinos. Se você clica aqui, eu tiro os óbitos aqui masculinos, fica só feminino, tá vendo? Se você marca aqui em cima, você tira os óbitos femininos, ficam só os masculinos. Se você permitir os dois, você vai perceber o seguinte, olha o que está acontecendo. Eu percebi aqui uma curiosidade. O número de óbitos masculinos por conta do Covid é superior pelo menos em 30% em relação aos óbitos femininos. Esse eu não sabia. Vamos buscar outra tela aqui, que eu achei bem interessante também do Covid, das mortes do Covid, da peste chinesa. Vamos analisar aqui, ó. O período que está sendo analisado, ele já traz esse padrão aqui, ó, de 16 de março de 2020 a 11 de maio de 2020. Aqui eles aglutinaram todas as doenças, as mortes, né, a todas as doenças que ocasionaram as mortes. Né? Então veja só, verde, essa cor verde aqui, representa, nessa parte gráfica, essa barra representa as mortes por pneumonia. Essa cinza aqui em 2020 representa o Covid. Então temos aqui o Covid em 2020, temos essa parte cinza que se refere ao SRAG, eu pesquisei, significa síndrome respiratória aguda e grave. Temos aqui a pneumonia de novo em 2020. Essa parte mais escura aqui, um verde bem escuro, corresponde à morte com insuficiência respiratória, o abóbora aqui é septicemia. Essa parte maior corresponde a outros óbitos. Tá? Vejam vocês que em 2019 ocorreram aqui
33.304 casos de morte por pneumonia. Em 2020, nós temos 25 mil casos de pneumonia. Diminuiu. Mesmo período. Temos aqui essa parte aqui referente à insuficiência respiratória. Em 2020 temos 13 mil. Em 2019 nós temos 14.736. Interessante essa pesquisa aqui. Vamos ver o que tem mais interessante aqui. Ele traz alguns gráficos aqui. Esses gráficos estão desatualizados, por isso que eu utilizei os gráficos lá do Ministério da Saúde. Tá? A diferença de mortes por Covid a gente já verificou no painel anterior. E eles trazem aqui eles explicam como é feita essa verificação, né? As estatísticas aqui apresentadas se baseiam em declaração de óbito registrada nos cartórios do país relacionadas à Covid-19, sendo apresentada apenas uma causa para cada óbito. Na declaração de óbito, as causas ou causas de morte são declaradas na parte 1, sendo que a causa mencionada na última linha será a causa básica selecionada como causa morte, de acordo com as regras do CID, né? Parece que é Código Internacional de Doenças, né? Essa informação aqui também é interessante. Nas declarações de óbito enviadas pelos cartórios ao portal de transparência, além da Covid-19 declarada na DO, declaração de óbito, como causa suspeita ou confirmada, procura-se também avaliar outras causas relacionadas à doença por coronavírus, como síndrome respiratória aguda grave, pneumonia, insuficiência respiratória, septicemia, né? Causas indeterminadas de morte e demais óbitos. Mas o interessante dessa pesquisa realmente mostrar que as mortes por Covid, no conjunto de mortes, não está tão significativo assim. Temos que nos preocupar, a saúde pública tem que se preocupar com isso, não tem a menor dúvida, mas a gente não pode esquecer o restante. Pneumonia, por exemplo, é muito alto. É muito alto. Tá? E não é que a morte por pneumonia aumentou esse ano por conta do Covid, não, diminuiu. Em 2019, houve, no mesmo período que está sendo analisado aqui, né, 16 de março de 2020 a 11 de maio de 2020, foram 33.304 casos de pneumonia. Em 2019, 2020, diminuiu o número, 25.115. O SRAG também, o síndrome respiratória aguda e grave, houve uma redução também. No ano de 2019 foram 14.736 casos, em 2020, 13.035 casos. E por que ninguém está falando dos demais problemas? Porque já era algo comum, já era esperado. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui, pessoal, e coloquei tudo aqui num gráfico aqui, numa planilha Excel. Tá? Vejam que a taxa no site ainda no Ministério da Saúde, nós vimos aqui alguns dados interessantes. A taxa de letalidade, 6,8%. Ou seja, você divide aqui 11,123 mortos por 162.699 casos, aí você encontra uma taxa de natalidade, que na verdade ela é irreal, porque não foram testadas todas as pessoas. Então, quando você amplia a base de testes, de exames, logicamente a tendência é cair esse percentual de letalidade, não tem a menor dúvida. Então eu fiz uma planilha aqui, uma planilhinha para tentar entender melhor e passar para vocês a interpretação que eu tive em relação a isso aqui. Vamos lá. Eu percebi o seguinte, olha, 5 estados, pessoal, 5 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas. Esse aqui, ó, 5 estados. Eles representam 39,38% da população brasileira. E esses 39,38% da população brasileira estão representando 77,21% dos casos de morte por coronavírus, por Covid-19 no Brasil. É impressionante, é algo muito estranho. São 40% da população brasileira. São 5 estados. Menos de 40% da população brasileira. Estados que equivalem a menos de 40% da população brasileira. Eles estão registrando quase 80% das mortes por Covid no Brasil. A nível de comparação,
Veja que os estados aqui do Piauí, Santa Catarina, botei só a título de comparação, né? Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal. Olha a quantidade de óbitos aqui. Ó. Até esse registro aqui, pessoal, até o dia 8 de maio agora de 2020, né? Piauí 42, Santa Catarina 65, Rio Grande do Sul 97, Minas Gerais 119, Distrito Federal 42. Eu sei que a taxa de natalidade ela não está, não é garantia de nada, ou seja, é irreal por conta da ausência de quantidade maior de testes, né? Mas dentro da amostragem que nós temos aqui, né, considerando que eles estão lançando também no site do Ministério da Saúde a taxa de letalidade, estão calculando, eu fui verificar a taxa de letalidade de cada estado. Olha, São Paulo 8,16%, Rio de Janeiro 10%, Ceará 6,67%, Pernambuco 7,89%, Amazonas 7,97%. Temos aqui Piauí, olha a diferença, 3,29%, Santa Catarina 1,9%, Rio Grande do Sul 3,8%, Minas Gerais 3,68%, Distrito Federal 1,57%. Distrito Federal, onde o pessoal está indo para a rua fazer manifestação, né? Diga-se de passagem. Então, o resumo da ópera é esse aqui, ó. 5 estados que correspondem a 39,38% da população aqui, estão informando, né, que eles têm 77% das mortes ocorridas por Covid no território nacional. As demais unidades da federação correspondem a apenas 22,79% das mortes por coronavírus. Tá ok, pessoal? Então, deixa eu ver outra questão que eu vi aqui. A questão da taxa de letalidade. Então, eu já tinha colocado aqui. Certo? Causas, mortes, taxa de letalidade. Bom, o que eu tinha mais para falar para vocês aqui? Deixa eu ver aqui. Olha, a questão realmente é preocupante. O pessoal está deixando de se preocupar com questões extremamente graves. Olha essa matéria aqui, pessoal. Desnutrição. De acordo com essa pesquisa, essa publicação ocorreu aqui em 19 de julho de 2019, parece, né? Em média, 15 pessoas morrem de desnutrição por dia no Brasil. Mas só que essa publicação se refere a uma pesquisa que ocorreu em 2017. Levantamento feito, 15 pessoas morrem por desnutrição por dia no Brasil em 2017. Imagina agora com o aprofundamento da recessão. Imagina o que vai acontecer. E todas as demais doenças que são intercorrência da desnutrição, dos problemas relacionados à recessão, problemas psicológicos e por aí vai. Questão de relação à violência. Não tem comparação. Por que está dando tanta atenção para essa questão no Covid aqui no Brasil e não estão se preocupando com o problema que isso vai causar? Olha, pessoal, são várias matérias falando sobre essa questão da recessão, mortes decorrente da recessão, da desnutrição. Olha, eu estava vendo uma matéria aqui sobre desnutrição. Olha que situação grave. Desnutrição é o nome que se dá à doença causada pela baixa ingestão de proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios e sais minerais de modo geral. Também pode ser causada pela incapacidade de organismo de absorver corretamente nutrientes, tal. Normalmente a desnutrição atinge pessoas de baixa renda e, sobretudo, crianças dos países mais pobres, né? A desnutrição é uma das principais causas de nascimento de crianças abaixo do peso normal, crianças que têm mais chances de adoecer durante a infância, adolescência e vida adulta. Há estudos, olha que interessante aqui, que preocupante, perdão. Há estudos recentes que indicam a existência de vínculos entre desnutrição infantil e surgimento de doenças como hipertensão, diabetes e doenças coronárias, né? Doenças do coração, da coronária. Então, é muito problema. Aqui, ó, estudo inédito aponta 31 mortes causadas pela recessão econômica. Olha, pessoal, isso aqui é matéria que saiu nos jornais que hoje estão propagando de forma tão nociva essas informações da doença chinesa. Tá? Eu vou passar para vocês aqui, ó, esse vídeo aqui, impressionante, que na Suécia eles não adotaram esse modelo de quarentena, de isolamento. Olha que vídeo interessante aqui que eu vou passar para vocês aqui. E logo depois eu vou colocar uma matéria aqui, né, um vídeo gravado pelo governador de Nova York, tá?
falando exatamente que ele identificou, ficou surpreso, que a maior parte das mortes por Covid em Nova York são de pessoas, mais de 2 terços, são de pessoas que estavam em isolamento dentro de casa. Vejam só a matéria aqui. Desde o começo da pandemia, a Suécia decidiu enfrentar a Covid-19 de maneira diferente dos outros países da Europa. O governo não decretou quarentena e apostou na circulação de pessoas para criar imunidade ao coronavírus. Pouco mudou na rotina da maioria dos suecos com a pandemia de coronavírus. Os parques, bares e restaurantes estão abertos, as escolas também. A única restrição social imposta pelo governo é a aglomeração de grupos com mais de 50 pessoas. A estratégia adotada pela Suécia é chamada de imunidade de rebanho. Sem medidas restritivas e obrigatórias de isolamento, grande parte da população continua circulando durante o surto e se contamina, criando assim anticorpos contra o vírus. Segundo as autoridades suecas, cerca de 25% das pessoas que vivem na capital, Estocolmo, já estariam imunes ao coronavírus. Inger Stengel coordena o plano de contingência e diz que a evolução da pandemia é monitorada sistematicamente. Segundo ele, as medidas tomadas são baseadas na capacidade de atendimento do sistema de saúde. E mesmo sem obrigatoriedade, muitos suecos aderiram ao isolamento voluntário. A Suécia tem 25 mil casos de coronavírus e 3 mil mortos. Matéria do governador de Nova York agora. Where there's been a lot of speculation about this, a lot of people again had opinions, a lot of people have been arguing where they come from and where we should be focusing. But if you notice, 18% of the people came from nursing homes, less than 1% came from jail or prison, 2% came from the homeless population, 2% from other congregate facilities. But 66% of the people were at home, which is shocking to us. Transportation method, we thought maybe they were taking public transportation, and we've taken special precautions on public transportation, but actually no, because these people were literally at home. 2% took car services, 9% were driving their own vehicle. Only 4% were taking public transportation, 2% were walking. 84% were at home, literally. Were they working? No. They were retired or they were unemployed. Only 17% working. So that says they're not working, they're not traveling, they're predominantly downstate, predominantly minority, predominantly older, predominantly non-essential employees, and that's important. We were thinking that maybe we were going to find a higher percentage of essential employees who were getting sick because they were going to work, that these may be nurses, doctors, transit workers. That's not the case. Bom, vocês viram, né, pessoal, a situação, né? A Suécia, aqui eu fiz um outro gráfico também, outra planilha aqui, vai identificar aqui a situação de morte por milhão de habitantes. Né? O Brasil, aqui nessa classificação, ele está aqui em 22º lugar, com 51 mortes por milhão de habitantes. Olha a Bélgica como está aqui, ó, 747 pessoas, mortes, por milhão de habitantes. A Suécia está aqui em 9º lugar, bem abaixo da Bélgica, da Espanha, Itália, Reino Unido, França, né? Pois bem, o que eu tinha para falar com vocês é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado, tá? Se possível, divulguem essa informação, tá? E vamos para frente. Vamos baixar a bola não, tá? Há um interesse realmente em divulgar, em chocar a população, mas os profetas do Apocalipse, eles não vão ganhar. Na verdade, não houve apocalipse algum, as pessoas têm que se manifestar. E eu acredito que o que essa pandemia agora, esse problema da quarentena trouxe de bom, foi que, com certeza, o número de pessoas que estão agora se manifestando através da internet, do YouTube, aumentou consideravelmente. Obrigado, pessoal. Até depois aí.